Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o jurista Ives Gandra Martins explicou os absurdos na abordagem adotada pela velha imprensa ao expor a perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus aliados e a oposição ao governo Lula. O jurista apontou: "Me espanta a leitura diária dos jornais quando ouço a expressão estado de sítio." Ives Gandra Martins explicou que o estado de sítio está previsto na Constituição, leu o artigo que o prevê e disse: "Não é um artigo golpista." O jurista explicou que o estado de sítio só poderia ser decretado com autorização do Congresso Nacional em situações de comoção nacional ou de guerra. Ele disse: "Quem realmente autoriza o estado de sítio é o Congresso Nacional por maioria absoluta." O advogado apontou o absurdo na narrativa de que existiria uma minuta golpista que preveria um estado de sítio. Ele explicou: "Uma minuta golpista sem assinatura poderia até ser apresentada, mas não teria qualquer chance de ser aprovada." Ele disse: "Leio com espanto monumental que um papel considerado golpista, que cuida de estado de sítio, seria golpista por falar em estado de sítio. Esse papel não teria, mesmo que assinado pelo presidente, chance nenhuma de ser autorizado pelo Congresso." Ives Gandra Martins mostrou o problema das narrativas que estão sendo apresentadas pela velha imprensa, dizendo: "O que me preocupa é ler o que está escrito na lei, na Constituição, e ler o que estão falando no jornal. As manchetes alarmantes falando que estado de sítio é golpista." Ele lembrou que, para se falar de direito, a primeira coisa a ser lida deveria ser a lei. Gandra disse: "Antes de aprender as teorias mais sofisticadas possíveis, leiam a lei." Ele explicou que muitas doutrinas de grandes luminares do direito expõem o que aqueles juristas gostariam que estivesse escrito na lei e disse: "Terminam criando verdadeiras fantasias jurídicas que muitas vezes se impõem." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ontem eu falei aos meus seguidores sobre o artigo 359, letra M do Código Penal.
Hoje eu vou falar sobre um assunto que me espanta a leitura diária dos jornais, quando ouço a expressão. Em 1997, eu publiquei o 5º volume dos Comentários da Constituição, isto é, do título 5 da Constituição. O título 5 da Constituição é da defesa do Estado e das instituições democráticas e cuida de quatro disposições. Cuida do Estado de defesa, do Estado de sítio, das Forças Armadas e da segurança pública. O artigo 137 cuida das Forças Armadas. Eu fiz uma segunda edição desse livro no ano de 2000. Sempre eu entendi que o artigo 137 não é um artigo golpista, é um instrumento da Constituição para duas hipóteses: de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, e 2, de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O que ocorre? Pode ser decretado. Como é que, entretanto, precisa ser decretado? O presidente da República tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. E valerá se o Congresso Nacional autorizar a decretação de estado de sítio. Vale dizer, quem realmente autoriza o estado de sítio é o Congresso Nacional por maioria absoluta. Vou ler o artigo 137. O Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos que eu falei de comoção e declaração de guerra. Tem que solicitar. O que diz o parágrafo único do artigo 137? O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. O que vai dizer? O Congresso Nacional, que representa 100% do eleitorado brasileiro, é quem decide sobre o estado de sítio por maioria absoluta, o que vai dizer por maioria absoluta do povo brasileiro. Então, quando se diz a uma minuta golpista de estado de sítio sem assinatura, poderia até ser apresentado ao Congresso Nacional. Chances de aprovar 0 sobre 0 multiplicado por 0, dividido por 0. Por quê? Porque fora dessas hipóteses não pode haver estado de sítio. Só uma comoção absoluta de grave repercussão nacional em estado de guerra. E quem tem que aprovar não é o presidente, é o Congresso Nacional por maioria absoluta. Então, quando ouço que estado de sítio é golpista, não é verdade. É um instrumento da Constituição. Que o presidente pode, efetivamente, executar um estado de sítio golpista, não pode. Porque tem que ter autorização do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem que decidir por maioria absoluta. Eu leio com espanto monumental que um papel considerado golpista, que cuida do estado de sítio, sem assinatura, seria golpista por falar em estado de sítio quando de rigor. Esse papel não teria, mesmo que assinado pelo presidente, chance nenhuma de ser autorizado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. Então, o que às vezes me preocupa, como um velho professor de direito, é ler o que está escrito na lei, ler o que está escrito na Constituição e ler o que estão publicados nos jornais, nas notícias alarmantes, manchetes, falando que o estado de sítio é golpista
quando só pode ser decretado autorizado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. Tive um professor de processo penal, titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que dizia que nós temos que aprender a ler o direito pelo que está escrito na lei. Eu sempre disse aos meus alunos, durante 60 anos de magistério universitário, antes de começar a ver doutrinas, teorias, as mais sofisticadas possíveis, leem a lei. Faça o que o Canuto dizia. Ele, por exemplo, dizia algo que irritava muitos professores. O que é o processo penal? Não é um processo de defesa da sociedade. O processo penal é um processo de defesa do criminoso. Porque nos Estados democráticos de direito, ele tem que ter o direito de defesa ampla. No Código Penal é para evitar que hajam os julgamentos populares, os linchamentos públicos, porque o povo, quando é irritado e manipulado, pode partir para crimes violentos a título de fazer justiça. O velho Canuto Mendes de Almeida dizia, e foi essa a tese para concurso na Cátedra de Processo Penal, Canuto Mendes de Almeida, que se dizia soneto da Praça João Mendes. Canuto Mendes de Almeida dizia: precisamos aprender a ler a lei. Eu sempre ensinei aos alunos, antes de ler as doutrinas escritas pelos grandes luminares do direito, aqueles que encontram teses monumentais sobre como manipular o direito, não aquilo que está escrito na lei, mas aquilo que gostariam que estivesse escrito na lei, eles terminam criando verdadeiras fantasias jurídicas que muitas vezes se impõem. Então eu quero só trazer o seguinte: como um velho advogado de província, da província do estado de São Paulo, que não tem nenhum prestígio junto a Brasília, porque apesar de ter 40% da população brasileira, tem menos de 20% dos cadeiras na Câmara dos Deputados e apenas 3 senadores. O estado de São Paulo, que na verdade deveria, se tivesse uma representação popular permanente de cada eleitor um voto, tendo representações proporcionais à população do Brasil e não à população de unidades federativas. Eu sou um advogado, portanto, dessa província, que ainda continua sendo província em plena república da Federação Brasileira. Como advogado acostumado apenas a ler a lei, e o que está escrito na lei, veja o seguinte: estado de sítio, de rigor, é, de rigor, um instrumento constitucional. O presidente só poderá, pedindo autorização, dar sequência se a maioria absoluta do Congresso Nacional lhe der apoio. Senão, não existe, não tem valor nenhum, não surte eficácia e efeito nenhum. Essa é a razão pela qual, mais no sentido de esclarecer os meus leitores, como eu estou acostumado, nesses últimos 60 anos, a ler a Constituição como eu vi, como eu interpretei, como nesse meu livro. Esta é a segunda edição, é de 2000, mas em 1997 eu comentei o artigo 137 da Constituição, que fala sobre o estado de sítio. Na quinta-feira eu agradeci pelos meus 390 mil seguidores. Surpreendentemente,
como eu faço a cada 10 mil novos seguidores ao agradecimento, hoje eu tenho 400 mil amigos seguidores. E como faço a cada 10 mil, venho de novo agradecer. Estava conversando agora com a Andréia, quando nós ficamos espantados com o número de seguidores, como nós fazemos de uma forma amadora. A Andréia um dia disse: Turíbio, vamos fazer um Instagram, 2 anos atrás. Eu concordei. Vou dizer que nunca tinha visto Instagram. Eu sou um homem de papel e de caneta. Até hoje vivo com caneta, e como os senhores veem a minha mesa cheia de papéis. Mas concordei. De repente estou com 400 mil amigos seguidores. Como eu leio os comentários, e por exemplo no aniversário, felizmente os agradecimentos foram durante o carnaval, deu para ver. Um dia normal, para 6 mil e poucos comentários, era praticamente impossível. Agora, com 2 dias de carnaval, ficando em casa, foi possível verificar. E mais do que isso, ao ver cada comentário que eu leio, eu fico comovido, porque eu sinto assim que há um querer bem dos meus seguidores, aqueles que entendem que muitas vezes quando eu falo como professor, é verdade, a vida inteira professor, mas elogiando e sentindo que, enfim, estão recebendo alguma contribuição, que é aquilo que eu sempre procurei, trazer alguma coisa para reflexão, e grande parte dos meus seguidores fazem menção a isso nos comentários. Alguns me criticam, alguns de forma até violenta, entende? Devem ser pessoas que não admitem o conservadorismo e me chamam de reaça. E até esses eu agradeço também, porque, de rigor, numa democracia, não é o meu estilo, eu sou incapaz de xingar as pessoas, mas as pessoas podem ter as suas posições contrárias e reagirem da forma que quiserem. Ou reagem como se reage no parlamento inglês, com educação, ou reagem como nos jogos de futebol, que muitas vezes nós perdemos a calma e xingamos o juiz. De tal maneira que até isso eu agradeço. Mas impressiona-me muito. Algo que, mais do que impressionar, me comove e que me faz continuar diariamente postando algum comentário, que eu sinto de tentar contribuir até para os poderes constituídos, para aqueles que andam mais jovens do que eu, que estão no parlamento, no Poder Executivo, no Supremo Tribunal Federal, enfim, podem desconsiderar. Mas é uma forma de pensar em que eu represento não só o meu pensamento de muitos brasileiros que raciocinam da mesma forma. Cheguei a 400 mil seguidores. Tenho que agradecer a todos os meus amigos seguidores. Ainda hoje, quando não tínhamos 400 mil seguidores, de manhã, na hora da ação de graça. Hoje, nesse período de quaresma, lá muitas as senhoras fazem a Via Sacra, as 14 estações da Via Sacra. Eu estava fazendo a minha oração de graça, pensando o seguinte: não é fácil, entende, se adquirir amigos na vida. E eu raciocino que aqueles que me seguem fielmente todos os dias, que comentam todos os dias, que apresentam suas opiniões, enfim, muitas vezes sentindo revolta pelo movimento presente, são amigos que, enfim, acham que se Deus me deu até agora, aos 89 anos, um pouco de vida, é porque, enfim, alguma coisa eu tenho a dizer.
não é nada muito importante, mas é algo que merece reflexão de todos nós brasileiros, no momento que estamos passando. E é por essa razão que eu tenho que agradecer de coração, profundamente comovido e convencido, que, enfim, Deus me deu no fim da vida essa alegria profunda de poder dizer: sou um homem rico, tenho 400 mil amigos seguidores. Muito obrigado a todos vocês.